eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, onde eu comento as notícias da última semana. Não se esquece de já curtir se você gosta dos Fadel News e me segue lá no Instagram e pode me mandar nas DMs as notícias que você quer que eu comente no próximo Fadel News, que vocês já me ajudam a fazer uma curadoria de notícias. Então, vamos juntos sofrer um pouco hoje? Não, a gente vai começar com uma notícia que eu achei que aqueceu um pouquinho o meu coração. Não sei se vocês viram, mas essa semana rolou um vídeo que é dos Smiths, do Will Smith e da Jada. O nome dela não é Jada Smith, o nome dela é Jada Pinkett. Não é? Pinkett? Deixa eu ver. É Pinkett Smith, ela pegou o Smith, sim. É basicamente um vídeo que eles gravaram lavando roupa suja. Eles gravaram esse vídeo explicando e contando para as pessoas como que foi o período em que eles ficaram separados. Basicamente, assim, uns 4 anos atrás, eles decidiram que eles iam terminar, que o relacionamento não tava mais dando certo. E aí, nesse período que eles ficaram terminados, ela teria vivido um romance com um rapper chamado August Alsina. Só que, assim, isso foi 4 anos atrás. Aí, o que que acontece? Parece que esse August, ele foi num programa pra falar do novo CD dele. E aí, ele comentou também que anos atrás ele teve um relacionamento com a Jada e que o Will Smith sabia e ele tinha dado a permissão. Aí, eles pegaram e falaram assim, não, peraí, não foi bem assim. Eles resolveram gravar esse vídeo, falar sobre como que foi esse período. Foi meio que uma lavação de roupa pública, só que na verdade a roupa já tava lavada, então talvez foi só para tirar a mancha, assim, sabe? Porque a roupa já tava limpa, eles já estão bem resolvidos quanto a isso. E o que eles contaram é que não foi bem assim, não foi que o Will tinha deixado, permitido. É que eles estavam, na verdade, terminados, então ela podia fazer o que ela bem entendesse, e que isso, na verdade, foi uma coisa que foi até difícil pra eles superarem. O fato de que ela teve um relacionamento com uma outra pessoa enquanto eles estavam terminados. E assim, por um lado, eu falei, nossa, gente, quanta exposição. Vocês estão tendo essa conversa. É uma conversa que parece, assim, ser super íntima, super pessoal, publicamente. Por um lado, eu fiquei, assim, meio constrangida até, mas por outro, eu achei que é um jeito muito legal e muito honesto de você passar as coisas pro público. Tenho essa pessoa aqui, dando uma ideia que, na verdade, não é isso, e eles foram super abertos, falaram, é isso aqui que aconteceu. E eu achei legal, porque, assim, o Will Smith falou, pô, foi uma merda. Não falou assim, desse jeito que eu tô falando, né? Mas basicamente a mensagem foi, pô, foi uma merda quando isso aconteceu, a gente terminou, a gente achou que nunca mais ia dar certo. Aí você falou, ficou com cara, foi foda, fiquei puto, mas a gente superou. E é isso, a vida é assim, a gente supera as coisas. Aí teve gente falando, nossa, não tinha que ter voltado com ela não, ai, corno. Ai, gente, vocês não sabem nada de relacionamento adulto, sabe? Quando as pessoas falam isso, gente, não, as coisas não são tão simples assim. Eles tinham terminado. É difícil ter relacionamento monogâmico. Aliás, deve ser tão difícil quanto ter relacionamento poligâmico, porque daí é mais gente ainda pra você tomar conta. Achei muito legal, achei humano, achei aberto, honesto. E não é a primeira vez que eles fazem isso, eles já fizeram uns vídeos também com os filhos deles. Vê o vídeo e só fala assim, gente, eu acho que não era pra eu estar vendo isso e saber dessas coisas tão íntimas. Mas eles são assim, eles são uma família super aberta. E eu acho que isso é uma coisa que cativa as pessoas, sabe? Justamente o fato deles serem tão abertos a demonstrar insegurança, imperfeições, erros. Eu achei muito legal esse vídeo, aqueceu meu coraçãozinho, porque eu falei, gente, é isso. Às vezes na vida dá merda. E aí você vai lá e você resolve a merda, é assim. E aí, assim, a Rússia nos deu uma grande esperança dizendo que a vacina dele estava pronta. Só que, assim, não é bem assim. Eles falaram, ah, meu Deus, a vacina tá pronta, a gente vai começar a distribuir. Então, na verdade, segundo a OMS, a vacina dele estava na fase 1 ainda de desenvolvimento. São 3 fases, eu já comentei isso aqui. E o Átila também, né? Você pode ouvir do Átila e não de mim, que não tenho nenhuma formação sobre isso. Mas enfim, são 3 fases de vacina. Então, na verdade, a vacina russa, ela tava na primeira fase. E aí, agora, eles iriam começar a fazer os testes em humanos. Então, na verdade, quando eles dizem que eles vão começar a distribuir, não é que ficou pronta e todo mundo pode usar. Não, é que eles vão começar a distribuir e aí vão ver qual que é o resultado dessas pessoas que eles vacinarem. Só que, aparentemente, eles vão fazer isso lá na Rússia. E estão dizendo como se já tivesse ficado pronto. Mas não é bem assim. Então, assim, a gente tem uma esperança e essa esperança é retirada de nós. Mas a gente já deveria estar acostumado com isso até agora, né? A única coisa que 2020 me ensinou é a não ter esperança. Essa é a lição que fica. Então toda vez que aparece alguma coisa boa, eu já falo assim, o que é que vai vir agora? Vai vir nuvem de poeira Godzilla. Vai vir nuvem de gafanhoto. Alguma coisa ruim vai vir. E essa semana também viralizou um vídeo de uma trans chamada Roma Gaga, que era um desabafo dela falando sobre como toda vez que ela fazia um perfil no Tinder, o perfil em poucas horas era deletado. E várias
Várias mulheres trans falaram exatamente isso, que o perfil delas era sempre deletado. Não importava se elas colocavam já que elas eram trans na bio, não importava que o perfil era deletado e que quando elas entravam em contato com o Tinder dizia que elas tinham que colocar o sexo correto. O que é engraçado, porque homens trans disseram que eles não têm esse tipo de problema. Então, homens trans pode, uma mulher trans não pode. Eu acho muito triste isso vir de uma empresa que coloca a bandeirinha LGBTQ+, em julho, dizendo, o Tinder é para todos, menos para mulheres trans. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, levantar essas questões, que é pra gente conseguir mudar alguma coisa, porque assim, imagina só, pessoas trans já são um dos grupos mais excluídos da sociedade, e ainda por cima, eles são excluídos de uma das maiores plataformas de relacionamento que a gente tem atualmente, que é o Tinder. Um aplicativo de relacionamento que, eu diria que assim, em torno de 98% das pessoas que já estiveram solteiras desde o período que o Tinder foi criado, já em algum momento usaram o Tinder. Pode ser que você não tenha usado assim muito, pode ser que não seja a coisa pra você, que você goste, mas com certeza em algum momento você já criou um perfil lá só pra ver o que é. É uma experiência tão natural do nosso mundo moderno que é muito estranho pensar que essas pessoas são excluídas disso. O Tinder se pronunciou e falou: todos são bem-vindos no Tinder e ninguém deveria ser banido pela sua identidade de gênero. Qualquer pessoa que acredite que sua conta foi removida indevidamente devido a denúncias por conta da sua identidade de gênero pode entrar em contato conosco pelo e-mail questions@gotinder.com e nossa equipe analisará a solicitação. Eu só não sei o que é pior: o Tinder de fato deletar os perfis das mulheres trans ou terem pessoas que perdem o tempo indo lá e denunciando a pessoa que é trans. Tá, você não quer ficar com a pessoa trans? Você não fica. Ninguém pode te obrigar. A gente pode discutir sobre como isso é problemático de outras formas e tal, né? Enfim, mas assim, ninguém pode te obrigar, realmente. Você faz o que você quiser. Agora, você vai perder seu tempo denunciando uma pessoa. Você só não pode, assim, deslizar pro lado esquerdo. O que é que o homem se acha no direito de ditar o que é que pode existir no mundo ou não? E aí, já que a gente tá falando de macho, e o Thiago, que teve o York dele vazado, hein? Uma coisa que me incomodou nisso é que, assim, eu vi várias pessoas, fazendo piada e falando sobre e blá blá blá. E as pessoas justificam isso delas ficarem fazendo piada dizendo que elas estão elogiando, porque assim, poderia se elogiar. É um cara que tá ali completamente dentro dos padrões, na verdade um pouco acima dos padrões, se é que você me entende. Então realmente as pessoas só tinham coisas boas a falar, daquele negócio que parecia um obelisco iluminado à noite. Só que o que eu acho? Eu acho que não importa se você tá comentando coisas boas sobre alguém que teve um nude vazado ou coisas negativas, como poderia ser o caso, porque eu garanto que se não fosse do tamanho que é, não ia ser coisa boa que iam tá falando. Foi só porque realmente era um negócio assim. Mas de qualquer forma, é uma pessoa que teve a intimidade dela exposta pro mundo, contra a sua vontade. Isso não deixou de ser um crime e isso não deixou de ser uma coisa extremamente problemática, porque ele confiou em alguém e essa pessoa quebrou a confiança dele. Eu acho que quando é uma coisa tão íntima desse jeito, não é o momento da gente ficar falando, mas se fosse mulher ia ser pior. Sim, se fosse mulher ia ser pior. E se fosse mulher a gente estaria falando do quão pior é. Mas não foi. Foi um cara. E isso não dá o direito da gente, então, se sentir à vontade pra fazer piada e pra falar sobre isso. Eu acho que é importante que a gente lide com isso da mesma forma que a gente gostaria que lidassem com isso se fosse a gente, ignorando. Eu acho que a maneira mais correta de todas seria simplesmente não ir procurar. Compartilhar, a gente sabe que já não é pra compartilhar, né? Que é crime. É crime. Se você compartilhou, você cometeu um crime. Você pode receber uma multa, pode ir preso. Sério. Mas eu acho que assim, o que seria moralmente correto seria nem ir procurar pra ver. Seria ignorar o fato totalmente, porque desse jeito a gente não alimenta a cultura de exposição de nudes. Claro que eu entendo que a gente é curioso, e isso é difícil. Mas então, pelo menos, não fale sobre, não faça piada sobre, não divulgue que aquilo aconteceu, não faça com que mais pessoas vão falar sobre, procurar. Eu acho que a gente não precisa fazer parte desse tipo de coisa. Porque, de qualquer forma, ficar falando sobre o nude do amiguinho, mesmo que seja um elogio, ainda assim é assédio. E o que é que você acha que o Elon Musk, o Joe Biden, o Bill Gates e o Kanye West têm em comum? Tempo. Todos eles
foram hackeados no Twitter essa semana. E foi um golpe de Bitcoin. Basicamente, eles todos tweetaram a mesma coisa, dizendo que era para as pessoas fazerem transferências de Bitcoin para uma carteira digital, que eles tinham resolvido que eles iam dar de volta para a comunidade. E que seja lá o que você doasse de Bitcoin para aquela carteira, eles iam te dar o dobro. Em 3 horas. Foram várias dessas contas que são verificadas postando sobre isso. O que, sinceramente, você olha para um negócio desse, você põe a mãozinha na consciência e fala, parece golpe. Apitou aqui um radar do golpe. Não parece um pouco suspeito? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Assim, o Elon Musk, eu até, assim, acreditaria mais ou menos, porque ele é um cara muito aleatório. Tipo, eu nem duvido que ele pudesse fazer isso um dia. Mas, assim, essas outras pessoas, o Joe Biden, tipo assim, candidato à presidência. Mas, enfim, muitas pessoas caíram sim nesse golpe e em 3 horas eles conseguiram $118 mil. Que dá aí, mais ou menos, se você for fazer a conta, assim, quase 600 mil reais. Que é um dinheiro que você pode, talvez, trabalhar a sua vida inteira e não chegue a ganhar isso. Não é muito surreal? E aí, em 3 horas, eles conseguiram fazer toda essa grana? Deveria ter virado hacker. Aí, o Twitter ficou meio desesperado, assim, né? Porque, caralho, tipo assim, deu muito ruim pra eles. E aí eles bloquearam as contas verificadas de conseguirem postar, inclusive não pude postar por um tempo, que era pra tentar controlar o negócio. O que eles descobriram é que esse ataque foi de alguém que usou uma ferramenta dentro do próprio administrador do Twitter. Então foi assim, alguém que conseguiu acesso à plataforma do Twitter oficial lá, deve ser do Vale do Silício, provavelmente, tudo fica lá, e fez o negócio de dentro do Twitter. Eles acreditam que possa ter sido um funcionário que deu acesso pra essa pessoa fazer isso. Agora, não é muito bizarro pensar que nem as pessoas mais poderosas do mundo estão seguras nas mídias sociais? Pronto, toma essa paranoia agora pra você. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com bancos, essas coisas digital assim, e cobrir a nossa webcam. Porque aparentemente nem as pessoas mais perigosas do mundo estão salvas. O que dirá eu? Tô fodida. Eu não sei porque vocês assistem esse vídeo, dá uma bad. E pra gente terminar a bad, porque a gente vai terminar esse vídeo com energia lá embaixo, gente, lá embaixo. O Google tirou a Palestina do Google Maps. Isso é uma coisa que tem muito significado. Mas pra você entender o significado que isso tem, você tem que entender o que acontece na guerra da Palestina e de Israel. Então vamos para o momento história, pra eu te ajudar no Enem, talvez. Israel foi criado em 1947, se não me engano. E a ideia de criar Israel foi dar um estado, devolver as terras pros judeus, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi foda. A ideia da criação de Israel é uma ideia super legal. Só que o que acontece? Desde então, Israel meio que não parou de se expandir. Hoje em dia, a área que Israel ocupa já não é mais a mesma que tinha sido delimitada para eles. E isso fez com que eles entrarem em conflito com a Palestina e a galera que estava ali antes. Por isso que existe esse conflito tão grande entre Israel e a Palestina, porque eles brigam ali por esse território. Acontece que Israel tem o apoio dos Estados Unidos. E o Google é uma empresa americana. Então, basicamente, se o Google tira a Palestina do mapa, isso significa que eles realmente estão dizendo: tchau, Palestina, você não existe mais. E o ruim é que essas pessoas, elas estão sendo massacradas na Palestina. Eu recomendo, se você se interessar pelo assunto, de você fazer uma pesquisa sobre isso, mas saiba que a energia vai lá embaixo, se você o fizer. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito atual, uma coisa que tá acontecendo no mundo e que a gente precisa se informar. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, me segue lá no Instagram e me manda as notícias que você quer que eu comente. Não se esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!